essa daqui, viu? Voltamos, meu povo. Essa daqui deu confusão, viu? Questãozinha de Fullmetal. O pessoal pensa, o professor vai botar questão de Fullmetal na prova. Vai ser fácil. Cuidado, gente. Tá? Ela é fácil. Sim, quando você entende o conteúdo, né? Vamos lá. Água. Aí ele vai dizer, né? Use o texto abaixo para responder as questões 7, 8 e 9. Água, 35 litros. Carbono, 20 quilos. Amônia, 4 litros. Cal, 1,5 kg. E ele vai falando, tá? E outros 15 elementos em pequenas quantidades. Todos esses elementos fazem um corpo humano adulto. Esses ingredientes podem ser comprados em um mercado com a mesada de uma criança. Seres humanos são tão baratos, né? Para quem não assistiu, Fullmetal Alchemist é um desenho, né? No qual existem alquimistas e essas duas crianças, que é o Edward, né, e o Alphonse, eles acabam perdendo a mãe deles e eles tentam ressuscitar a mãe deles por meio da alquimia, que dá errado. E aí, enfim, né? Tá aqui o desafio da alquimia, a fórmula humana e a troca equivalente. A transmutação humana, o maior tabu da alquimia, tananã, ele vai dizer aqui o texto. Inclusive, muitos de vocês disseram, professor, isso daqui tá uma questão do Enem. Gente, treinar, né? Treinar. Mesmo ignorando a alma, lê, pronto. Vamos simplificar drasticamente e imaginar que o corpo humano fosse uma molécula gigante, composta principalmente por oxigênio, carbono e hidrogênio. Aí ele vai dizer, composição aproximada de um corpo humano de 60 kg. Oxigênio, 65% da massa, 25% da massa, e hidrogênio, 10% da massa. Outros elementos representam o restante. E ele te dá as massas molares, né, aproximadas, e ele vai dizer, considerando os dados do texto acima, calcule a quantidade de matéria em mols de cada elemento em uma amostra de 100 gramas deste corpo humano simplificado. Meu povo, o que é que ele quer aqui? Ele quer que eu pegue 100 gramas, tá? E aí eu consiga descobrir a quantidade de matéria ou o número de mols que existe, tá? Nisso aqui, tá certo? Professor, como é que eu vou fazer isso? Meu povo, cálculo bem simples. N é a massa sobre a massa molar. Perfeito? A massa sobre a massa molar. Professor, mas qual é a massa? Gente, se eu tenho 100 gramas, tá? 100 gramas de 65% de 100 gramas é como se eu tivesse, 100 gramas fosse 100%, 65%, que é o oxigênio, fosse X gramas. São valores proporcionais, gente. Então, eu posso dizer que o meu oxigênio, eu tenho 65 gramas de oxigênio, tenho 12 gramas de carbono, tenho 25 gramas de carbono, que é 25%, né? Tem aqui, e tenho 10 gramas de hidrogênio. Gente, questão tranquila. Professor, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar a massa e vou dividir pela massa molar dos meus elementos. Ou seja, o número de mols do oxigênio vai ser 65 gramas sobre 16 gramas. Professor, só isso? Só isso, gente. 65 dividido por 16 vai dar 4,06 mol. Pronto, já descobrimos aqui do oxigênio. Vamos descobrir aqui a do carbono. Carbono não é 25? 25 sobre 12. Por que 12, professor? Porque a massa do carbono é 12 gramas, gente. Isso aqui vai dar 2,08. E a do hidrogênio, professor? A do hidrogênio é a mais difícil, meu povo. Eu tenho 10 gramas de hidrogênio. Quanto é que é a massa molar do hidrogênio? 1 grama. 10 dividido por 1 dá 10. 10 mols. Perfeito? Então, aqui, questão 7 resolvida. Professor, era só isso? Só isso, meu povo, tá? Sem mais nem menos. Tudo bem? Deixa eu ir atrás aqui da outra questão. Pronto. Questão 8, olha aí. Gente, a questão 8, ela vai dizer o seguinte. Ela vai perguntar para mim qual é a massa
na verdade, a fórmula empírica, tudo bem? Então, eu preciso calcular a fórmula empírica ou fórmula mínima. Gente, fórmula empírica ou fórmula mínima, ela segue 3 passos, tá? Como eu falei para vocês, para eu descobrir a fórmula mínima, olha, diminuiu demais. Para eu descobrir a fórmula mínima, eu preciso primeiro, tá, ter a fórmula percentual. Vixe, professor, agora lascou. Como é que eu vou ter a fórmula percentual, meu povo? Não é 100 gramas? Ó, vamos voltar para cá, ó. Não é 100 gramas? 100 gramas não é igual a 100%? Ou seja, oxigênio é 65, carbono é 25 e hidrogênio é 10. Ou seja, bem aqui, eu tenho a minha fórmula percentual, onde carbono é 25%, que é um 5, tá? 25%, hidrogênio é 10% e o oxigênio é 65%. Pronto, tem aqui minha fórmula percentual, calculada em cima da questão anterior. Certo, professor, mas como é que eu faço para descobrir a fórmula mínima através disso daqui? Meu povo, muito simples. Vou fazer um passo a passo aqui com vocês, tá? Primeiro passo, eu vou dividir, tá? Anota aí para tu não esquecer mais. Eu vou dividir a porcentagem pela massa molar de cada elemento. Por exemplo, a massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Perfeito? Tá, professor, então eu vou fazer isso daí primeiro. Isso, vai fazer isso aqui primeiro. Então, vamos dividir aqui carbono. 25 carbono, tá? Sobre 12. Vou fazer a mesma coisa com o hidrogênio. Hidrogênio 10 dividido, 10, que é a sua porcentagem, dividido pela sua massa molar, que é 1. E o oxigênio, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E o oxigênio vai ser 65, que é a sua porcentagem, sobre 16, que é a sua massa molar. Meu povo, a gente viu isso daqui na questão anterior, tá? 25 dividido por 12 é 2,08. Aqui dá 10 e aqui vai dar 65 dividido por 16 vai dar 4,06. Perfeito? Certo, professor? Terminou? Terminou não, gente. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo, cara, é dividir de novo. Tu vai dividir os valores encontrados, tá? Os valores encontrados pelo menor valor encontrado. Então, por exemplo, quem foi o menor valor? 2,08, 10 ou 4,06? Ora, 2,08, né? Então, eu vou dividir 2,08 por 2,08, que aqui vai dar 1. Eu vou dividir 10 por 2,08 e vou dividir 4,06 por 2,08. Gente, 10 dividido por 2,08 vai dar 4,80, 4,8. E aqui, ó, 4,6 dividido por 2,08 vai dar 4,06 dividido por 2,08 vai dar 1,95. Vamos arredondar, meu povo, tá? 4,8. Esse daqui é a mesma coisa que 5. E aqui é a mesma coisa que 2. E agora, professor, o que é que eu faço? Gente, agora tu faz só montar a fórmula. Eu tenho quantos carbonos ao final? 1, então vai ser só C. Tenho quantos hidrogênios ao final? 5, então bota aqui o 5. Tenho quantos oxigênios ao final? 2, então O2. Pronto. Então, bem aqui, eu tenho a minha fórmula mínima. Perfeito? Então, a questão 8 era só isso. Só isso, professor? Só, gente. Parece um pouco complicado, mas quando você faz o passo a passo, é bem tranquilo, tá certo? E a última, ele vai dizer, explique como a falha dos irmãos Elric na transmutação humana
mesmo sob o ponto de vista puramente científico, poderia ser compreendida como uma violação das leis ponderais. Aí, era só vir aqui no texto, tá? Ler, ó, ler e responder, tá certo? Por que eles falham, gente? Porque as leis ponderais diz que eu preciso de quantidade de massas iguais, tá certo? Massa precisa ser igual, os meus reagentes precisam conversar entre si, eles precisam ser proporcionais entre si, tá certo? Então eu não posso pegar apenas qualquer elemento, qualquer coisa do mercado e dizer que vai ser uma lei ponderal, que eu vou conseguir criar um humano a partir disso. Por quê? Porque existem partes do corpo humano, moléculas do corpo humano, átomos do corpo humano que a gente não consegue comprar no supermercado. E a gente não consegue isolar, por exemplo, sal de cozinha, né? A gente não consegue pegar apenas o sódio, apenas o cloro, tá? De forma fácil no supermercado. Então, isso daí acaba quebrando as leis ponderais, acaba violando as leis ponderais, tá certo? Então, essa foi a prova de vocês. Acharam difícil, acharam fácil, como é que foi, tá? Conta aí pra mim.